A Casa Branca congelou hoje cerca de 26 bilhões de dólares para estados democratas diante da paralisação do governo. A reportagem é de Mariana Janjaco. O presidente Donald Trump já tinha prometido cortar verbas de estados governados pela oposição. Entre os projetos afetados estão programas relacionados à energia verde e de infraestrutura. Na primeira declaração desde o shutdown, Trump também garantiu cortes em agências ditas democratas, mas não revelou quais serão as autarquias atingidas. Até o momento, pesquisas científicas, programas de limpeza ambiental e outras atividades estão suspensas. 750 mil funcionários receberam ordens para não trabalhar, enquanto outros, como militares, considerados essenciais, trabalham sem remuneração. Tanto Trump quanto o vice-presidente J.D. Vance afirmaram que, caso a situação continue, funcionários que estão de licença agora podem ser demitidos. As demissões podem chegar na casa dos milhares. Agora, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a paralisação pode impactar negativamente o crescimento econômico e, encampando o discurso político, culpou os democratas pela situação. A oposição diz que só vai pôr fim à paralisação se os republicanos incluírem no orçamento o subsídio ao plano de saúde dos mais pobres, previsto para acabar no fim do ano, e indica que vai barrar uma nova tentativa de se votar um projeto orçamentário nesta sexta-feira. But let's be clear. The reason we're having this government shutdown is because Democrats are standing up for health care for Americans and their families, and Republicans are refusing to change direction. Decisions they've made, votes they've cast, are making Americans sicker and poorer. A base do governo insiste que não tem nada para negociar e que o bloqueio ao orçamento é irresponsável e egoísta. And that means House Democrats and Senate Democrats need to stop holding temper tantrums, stop making $1.5 trillion demands for illegal alien funding, and vote to open up the government, release the hostages, and let's go get back to a negotiation over what the priorities of this country really should be. Tentando vincular a imagem do shutdown à oposição, a Casa Branca colocou no site oficial um relógio dizendo: os democratas fecharam o governo, contabilizando o tempo desde que a administração está com o funcionamento prejudicado. A propaganda parece não ter gerado resultado. Uma pesquisa do jornal Washington Post indica que 47% dos americanos atribuem a culpa da paralisação a Trump e aos republicanos no Congresso. 30% dizem que os democratas são os culpados. E 23% dizem não ter certeza. Professor, começando pelo fim, a pesquisa deixa claro que essa guerra política, essa guerra de narrativa Trump com os democratas, tá, pelo menos até agora, a população lendo que a culpa do shutdown é do Trump. Exato, Caio. Não só a imprensa norte-americana coloca isso, mas conversando inclusive hoje com alguns colegas dos Estados Unidos, há uma percepção geral, inclusive, né, na classe média norte-americana, isso já com efeitos também do próprio tarifaço desde abril deste ano, de que Trump é o grande responsável pela paralisia do seu próprio governo, né, por não se colocar aberto para uma negociação dentro do Congresso norte-americano e na votação do orçamento deste novo ano, né? E acho que é importante também para quem está acompanhando aqui a CNN Brasil, estou acompanhando agora o desenrolar, né, as últimas notícias com relação à votação, e o líder da minoria no Congresso, né, o democrata Hakeem Jeffries, né, deputado Jeffries, ele disse que os republicanos não querem dialogar, estão inclusive fechando os canais de contato com a minoria democrata para qualquer costura de um acordo. Então, me parece que uma antecipação já do debate das midterms do ano que vem, né? Me parece que as eleições estão sendo antecipadas para 2025, é um cabo de guerra que a gente enxerga de fato, né? Em que nenhum dos lados, Caio e Thaís, querem ceder e querem reconhecer a importância de se encontrar um meio termo. Enquanto isso, o governo continua paralisado, já com consequências no curto prazo para essa população norte-americana, que não tem talvez nenhuma relação direta com esses acordos ou falta de acordos no Congresso norte-americano. Essa pesquisa é muito interessante, né, professor? Porque ela deixa muito claro, e Trump talvez já tivesse que ter aprendido isso,
que o governante responde pelo que acontece no país, né? O Trump passou por isso com a pandemia, mesmo transferindo responsabilidade. Ele não foi eleito por causa da pandemia. Biden não foi reeleito por causa da inflação causada pela guerra na Ucrânia, né? E o Trump está correndo risco de enfrentar uma inflação mais alta, um crescimento menor, um desemprego maior, que ele mesmo vai provocar, demitindo gente, e não tem escapatória, né? O governo é que que acaba assumindo essa responsabilidade, professor. E aí eu queria lhe ouvir exatamente como é que você enxerga esse processo, assim, da responsabilização de Trump. Lá em 2018, 2019, ele queria um muro na fronteira, perdeu, teve que voltar atrás. Hoje ele está muito mais radicalizado, o governo está radicalizado como um todo, o próprio Congresso está extremamente radicalizado. Vai sair mais caro para o americano dessa vez? É a grande expectativa, Thaís. Os prognósticos apontam que, por exemplo, o último shutdown, que foi exatamente, né, no governo Trump, no primeiro governo Trump, ele teve ali um impacto, né, de 0,4% no PIB norte-americano naquele ano, só que era um outro contexto, uma outra conjuntura. A conjuntura atual, que nós temos como pano de fundo, né, o tarifaço, que já está custando muito caro para o cidadão norte-americano, para o consumidor norte-americano, este impacto pode ser muito maior. Estou acompanhando aqui alguns números, algumas previsões de algumas agências norte-americanas colocam que a estimativa é que talvez até 300 mil empregos possam ser queimados, né? 300 mil pessoas possam perder a sua fonte de renda por causa dessa paralisação, por causa do shutdown nos Estados Unidos neste momento. Claro que além do desemprego, você falou muito bem, tem a questão da inflação, né, que já é um temor, já é uma preocupação da administração Trump, e também o próprio desempenho das contas públicas do governo norte-americano. Então eu volto de novo à hipótese de que a gente está vendo uma antecipação do debate eleitoral das midterms que devem acontecer no ano que vem, agora para 2025. Só que aí, Thaís, o ponto que me chama muito a atenção, né? Me parece que talvez Trump ou os republicanos entendem e sabem que a responsabilidade é sua, mas nessa guerra de narrativas, que é um termo, né, que se convencionou utilizar ao longo do último ano, eles antecipam essa responsabilidade para os democratas. É só a gente abrir, por exemplo, a página da Casa Branca nas principais redes sociais, como a gente viu na reportagem, eles colocam como se a culpa, a responsabilidade da paralisia do governo e de todos os impactos, inflação, desemprego, diminuição do poder de compra, aumento da insegurança, são de responsabilidade dos democratas. Então, eles tentam transferir esta culpa para os democratas. A questão me parece que a população norte-americana, e aí incluem-se alguns eleitores, ou boa parte dos eleitores de Trump, não vão comprar essa narrativa, não vão acreditar nisso, porque estão vendo, né, desde abril, que a sua qualidade de vida não melhorou, que o seu custo de vida aumentou. E quando eles olham lá para frente, né, não olham para o retrovisor, mas olham lá para frente o que vai acontecer, eles já antecipam que o cenário não é positivo. E isso, claro, traz uma pressão muito grande para a administração Trump, que tenta, né, jogar a responsabilidade para os democratas. Os democratas, me parecem, agora a primeira vez, Caio e Thaís, que estão conseguindo criar uma articulação, porque desde a vitória de Trump um ano atrás, né, desde a posse de Trump em janeiro deste ano, a gente viu uma paralisia dos democratas, a oposição me parecia muito limitada, e agora parece que o shutdown, ele traz de volta, né, as raízes, as bases do Partido Democrata para tentar criar uma coesão tanto na Câmara como no Senado e exercer uma pressão muito grande contra os republicanos, contra Trump, não apenas no legislativo, né, mas se utilizando inclusive das redes sociais, se utilizando inclusive da própria imprensa, da mídia, né, para dizer o seguinte: olha, este é o cenário real que nós estamos nos deparando, não é um cenário na qual o presidente Trump prometia de um Make America Great Again. É o que a gente viu na reportagem da CNN Internacional. Professor, né? Oi. Não, pode concluir, perdão.
Não, é exatamente o que o senador democrata coloca ali na reportagem, né? Não é uma América que está se tornando grande, ela está se tornando mais pobre, ela está se tornando, né, uma situação muito pior do que aquela que foi prometida em janeiro deste ano. Esse cenário que você coloca, bom, é o cenário também, as pesquisas indicando isso, eles podem sinalizar que esse shutdown tenha uma duração menor, por exemplo, que é o de 2018, né, que teve uma duração de 35 dias, ou seja, a Casa Branca faz essa leitura política, vê as pesquisas, fala, poxa, do jeito que está, é melhor tentar reverter isso logo de alguma maneira, porque o prejudicado serei eu, né, no caso, o próprio Donald Trump. Olha, pela leitura que se faz, né, das declarações da minoria democrata, da liderança da minoria, os representantes democratas, é que os republicanos não querem nem diálogo, nem conversa nesse momento. Mas certamente, Caio, isso é uma orientação do próprio governo, do presidente Trump e do vice-presidente J.D. Vance, que está diretamente envolvido na votação do orçamento. Mas em algum momento a gente vai ter que vai perceber um passo atrás por parte do governo Trump. Eu sempre tenho falado isso até em sala de aula, é o modus operandi do segundo governo Trump, né? Ele avança, ele ataca, ele tem uma agenda mais agressiva, seja no tarifaço, seja no diálogo político interno nos Estados Unidos, mas ele dá um passo atrás, ele retrocede quando ele percebe que é uma batalha perdida, que é uma disputa que ele não tem como ganhar, né? E principalmente quando a gente fala, de novo, há um ano das eleições de meio período, ou seja, qual é o grande objetivo de Trump nesse momento? É garantir a vitória dos republicanos nas duas casas nas eleições do ano que vem, né? Com a fotografia do momento atual, dificilmente isso vai acontecer. Então a gente pode esperar sim que tenha em algum momento um backstep, tenha um passo atrás e tenha que de fato dialogar com os democratas, né? E aí abrir mão talvez de um discurso mais agressivo contra a imigração, contra os programas sociais, né, a fim de aprovar esse orçamento e voltar o governo ao seu funcionamento total.